A notícia mais comentada de quarta para quinta é sobre o São Paulo ter aberto conversas pela contratação de Juliano Galopo do Banfield da Argentina. O tricolor prepara uma proposta para enviar ao meio argentino de 23 anos e há quem diga que a proposta já está na mesa. A possível contratação do jogador suprirá uma das necessidades de Rogério Ceni ao perder Gabriel Sara. Juliano Galopo é considerado um jovem promissor da Argentina. Em 2022, ele já marcou 8 gols em 27 jogos. No ano passado, foram 13 gols em 48 jogos. Até o momento, o São Paulo só contratou Marcos Guilherme nesta janela de transferência. O clube segue na busca por um zagueiro e um centroavante para reforçar o elenco de Rogério Ceni. A jornalista garantindo muito otimismo no São Paulo pela contratação do atleta. E que entre o tricolor e o volante/meia argentino está tudo certo, salários, tempo de contrato e luvas. Segundo as últimas informações, São Paulo e Banfield negociam os valores da compra em definitivo. Complementando a informação, as notícias dão conta de que o jogador ficou animado com o interesse do São Paulo, enxerga como um salto na carreira, os clubes seguirão negociando, reuniões estão sendo feitas em busca de um acordo. Há informações garantindo que o presidente Júlio Casares e demais membros da diretoria de futebol estiveram na Argentina, onde conversaram com os representantes do jogador e seu clube. Os torcedores estão de olho no relógio porque o Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira, às 20 horas no horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, disputado no Morumbi, a vitória foi do São Paulo por 1-0. O resultado permite que o tricolor jogue pelo empate para garantir a classificação. Ao Palmeiras, resta vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por 2 ou mais gols de diferença, o Palmeiras avança direto às quartas de final. Precisando reverter a vantagem do São Paulo, o Palmeiras se apega ao retrospecto recente na busca pela classificação às quartas de final. Sob comando de Abel Ferreira, é a segunda vez que o Palmeiras sai atrás em uma disputa eliminatória, ambas contra o rival desta quinta-feira. Pelo Paulistão, após ser derrotado no Morumbi por 3-1, o Palmeiras goleou por 4-0 na volta e ficou com o título estadual. Classificado às quartas de final da Libertadores e na liderança do Brasileirão, o Palmeiras terá problemas no ataque para o duelo desta noite. Rony, que deixou a última partida sentindo uma lesão na coxa esquerda, deve ser desfalque. Com isso, Abel Ferreira terá de mudar o ataque e superar a ausência de um centroavante. Já o São Paulo tenta segurar a vantagem para se manter em busca de um título ainda inédito em sua galeria. Para isso, terá um time reforçado por 5 jogadores que estavam suspensos e não enfrentaram o Atlético Mineiro domingo pelo Brasileiro. Há otimismo no clube, que 2 dias antes da partida anunciou a extensão do contrato do técnico Rogério Ceni até o final de 2023. O jogo terá transmissão do Prime Video. O São Paulo terá reforços importantes como Diego Costa, Léo, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Luciano, que voltam ao time após cumprirem suspensão no Brasileiro. Os 4 primeiros provavelmente serão titulares. Há também a expectativa de que Nicão possa voltar a ser relacionado após 2 meses afastado. Quem está fora é Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, André Anderson, Arboleda, Caio, Luan, Reinaldo e Valse. Os pendurados são Reinaldo e Arboleda. O árbitro será Leandro Pedro Voaden. O técnico Rogério Ceni acredita que uma classificação do São Paulo sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, nesta quinta-feira às 20 horas, terá um simbolismo maior do que somente garantir a vaga. Isso porque o tricolor ainda está engasgado com a derrota por 4-0 na final do Campeonato Paulista diante do rival no Allianz Parque. O jogo desta quinta, portanto, tem um sabor de revanche. A expectativa é da casa do rival estar cheia a ponto de bater recorde de público e a concentração dentro de campo é essencial para o São Paulo seguir com seu objetivo e dar alegria aos seus torcedores. Até o momento estão classificados às quartas de final da Copa do Brasil Atlético Goianiense, Fortaleza, Corinthians e Flamengo. O sorteio para definir os confrontos e mandos de campo ocorrerá na próxima terça-feira, dia 19, às 13h30 de Brasília. Os clubes que se garantiram na noite desta quarta se juntam a Atlético Paranaense e Fluminense, que haviam conquistado a vaga na última terça-feira.
Por fim, os últimos 2 classificados vão ser definidos ainda nesta semana. O São Paulo já arrecadou 7,67 milhões de reais na Copa do Brasil. Se tudo der certo como planejado e o Palmeiras for eliminado, hoje o tricolor receberá mais 3,9 milhões de reais. Após esse grande e importante duelo, o São Paulo voltará a jogar no domingo às 16 horas contra o Fluminense no Morumbi, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. E aí, qual o seu placar para o jogo de hoje? Nem que seja um empate, o importante é que o São Paulo seja classificado, não é mesmo? Com muita luta e disputa até os últimos minutos, o time sub-20 do São Paulo derrotou a Portuguesa por 3-2 na última quarta-feira no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. Maioli, Matheus Amaral e Cauê marcaram os gols do time da casa. Com o resultado, São Paulo somou seus primeiros pontos na segunda fase após 2 derrotas. O time divide a liderança do grupo com o Inter de Bebedouro e Portuguesa. O Araçatuba aparece em quarto com 0 pontos. Araçatuba e Inter se enfrentam no sábado. O tricolor volta a campo no próximo sábado para encarar o Fortaleza fora de casa, às 10 horas pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, o próximo compromisso é na quarta que vem contra o Araçatuba em Osasco. O mando de jogo é do São Paulo, mas a partida será fora de Cotia, pois o gramado do estádio passará por reformas. E a Ponte Preta e Luiz Fabiano decidiram em comum acordo não renovar o contrato do ex-atleta no cargo de gerente de futebol. O presidente Marco Antônio Eberlin agradeceu a Fabiano pelos trabalhos feitos e ressaltou que as portas da entidade estarão sempre abertas ao ídolo. Hoje também é dia de futebol feminino tricolor pelo Paulista Sub-20, com partida iniciando às 15 horas. São Paulo enfrentando o Red Bull Bragantino no Complexo Social do Morumbi, com ingressos esgotados. O Sub-11 tricolor participará dos Jogos da Leme Cup, que serão disputados no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, com entrada gratuita e transmissão ao vivo no Facebook da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme, São Paulo. Neste dia 14, será contra o Guarani às 16 horas. A terceira edição da competição teve início no dia 13 e vai até o dia 17 de julho. A maioria dos relacionados são garotos que atuam no futsal, poucos vieram exclusivamente do futebol de campo. O lateral esquerdo Patrick renovou seu contrato por mais 5 anos com o São Paulo e terá uma nova oportunidade de se consolidar nos profissionais com o estágio que terá sob comando de Rogério Ceni. Seu antigo contrato era válido até maio de 2023. Com a lesão de Reinaldo, que deve retornar em um mês, Patrick treinará na Barra Funda e ficará à disposição da equipe principal para eventuais necessidades e quem sabe acirrar a disputa com o companheiro Wellington. Nesta quinta-feira, diante do Palmeiras, por exemplo, ele pode ser uma novidade no banco de reservas do Allianz Parque. Mesmo com apenas 19 anos, Patrick tem experiência nos profissionais do São Paulo. Isso porque o garoto foi relacionado para diversas partidas, inclusive de Libertadores em 2020 sob o comando de Fernando Diniz, quando ainda tinha 17 anos. Sob o comando de Hernan Crespo, o lateral esquerdo foi convocado em uma única vez e agora terá sua primeira experiência com Rogério Ceni. Patrick é uma das principais promessas de sua geração e já considerado um jogador do time principal. Um exemplo foi seu novo contrato renovado pela diretoria da equipe profissional e com uma valorização de um atleta da Barra Funda. A aposta em Patrick tem um motivo. Desde os 16 anos, o lateral esquerdo é convocado com frequência para as seleções de base do Brasil. Em 2019, foi campeão mundial com a seleção sub-17, fazendo um gol nas quartas de final. Ele era o mais jovem do elenco. Naquele mesmo ano, foi campeão do Sul-Americano Sub-17 e ficou marcado por ter anotado um gol olímpico. Em 2022, conquistou o título do Torneio Internacional Sub-20 no Espírito Santo. Ele tem quase 30 convocações pelas seleções de base. Agora, com Reinaldo fora por lesão e podendo deixar o São Paulo ao fim da temporada, quando seu contrato termina, Patrick tem a chance de mostrar para Rogério Ceni que é capaz de brigar por uma vaga no elenco principal.
O salve de hoje é para Roli Eber Lima e quero lembrar vocês, antes de encerrar o vídeo, que nesta quinta-feira, dia 14, o tricolor celebra 17 anos da conquista do tricampeonato da América.